Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para as bodas e os seus discípulos também. E como não houvesse mais vinho, a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós com isso, mulher? Minha hora ainda não chegou. Meus irmãos e irmãs, nós estamos numa festa de casamento. E o casamento entre um homem e uma mulher é símbolo também do casamento de Deus com a humanidade. Então, celebrar o casamento é celebrar a festa do amor. E o Evangelho de São João nos narra que naquele casamento faltou vinho, símbolo do Espírito, símbolo da graça, símbolo do Shalom, símbolo da alegria, do contentamento, da felicidade, do sentido maior do viver. Esta é a gravidade do que estava acontecendo. Então São João está dizendo que a humanidade padece, sim, por falta dessa esperança maior, dessa certeza, dessa fidelidade do esposo maior, que é o próprio Deus. Toda a humanidade, de todos os tempos e de todos os lugares, de todas as raças, línguas e nações, padecem desta esperança. E a humanidade vai, com suas filosofias e religiões, tentando encontrar uma saída, digamos, né? E, de propósito, São João coloca a figura da mãe de Jesus, que anuncia a Jesus isso: eles não têm mais vinho. A alguém pode parecer estranho isso, porque Jesus estava lá também. Mas ele parece não se importunar muito por a falta de vinho. É a mãe dele que toma a iniciativa. Nós somos cristãos católicos. Acreditamos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, como homem, como pessoa humana, ele assumiu em tudo a humanidade, menos o pecado. Ele talvez estivesse evitando se manifestar. Por quê, Padre? Porque no momento em que Jesus se manifestasse, a vida dele entraria no outro rumo. Começaria a vida pública dele. Ele sairia do anonimato. Então talvez estivesse se preservando um pouco de não declarar abertamente, não começar a realizar portentos e milagres, porque, eu repito, não ia parar mais. Mas Nossa Senhora, que como verdadeira discípula, verdadeira fiel, incita, convoca, chama o seu filho para vir. É como se Nossa Senhora estivesse dando à luz novamente o menino Jesus. Quase que dissesse: meu filho, está na hora de nascer, está na hora de começar. Então é um exemplo de mãe. A mãe verdadeira faz isso. A mãe às vezes tem a tentação de aconchegar, vou usar essa palavra, aconchegar demais o filho e a filha. A mãe sábia, ela incita o filho: estude, trabalhe, cresça, escute o chamado de Deus, qual é a sua vocação, realize. E muito bem. E de fato, interessante que Jesus usa o plural: que temos nós com isso, mulher? Quase que Jesus dizendo: nós não estamos tão bem, mamãe, né? Vamos ficar em paz aqui no nosso cantinho. Que temos nós com isso? E chama ela de mulher, de propósito, porque mulher faz lembrar a primeira mulher, Eva, que gerou filhos no pecado, e Nossa Senhora gera filhos para a santidade. Minha hora ainda não chegou, justamente. Ele diz isso, né? Fiquemos quietos. Porém, sua mãe diz ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora é verdadeiramente catequista.
verdadeiramente missionária, evangelizadora, e nos convida, neste dia, fazei o que o meu filho disser. Por isso Nossa Senhora é um porto seguro de encontrar a Jesus. Você pode encontrar pessoas que falem o nome de Jesus, que você termina não encontrando a Jesus, mas a Ele mesmo. Se torna escravo dessa pessoa. A gente vê muita gente fazendo isso, né? Nossa Senhora não diz, fazei o que o meu filho disser, não o que eu disser, digamos, mas o que o meu filho disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes diz, enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Disse-lhes então, tirai agora um pouco d'água e levai ao mestre-sala. Eles a levaram. Quando o mestre-sala provou da água, transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chama o noivo e lhe diz, todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando os convidados já estão embriagados, serve o pior. Tu guardastes o bom vinho até agora. Este início dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Eu disse há pouco que os seres humanos, com suas filosofias e religiões, vão encontrando e sobrevivendo, buscando um sentido, uma resposta para tantas coisas da vida. É justamente isso que os judeus tinham feito. Talhas de pedra. Era uma espécie de vasilhas, vasilhas de pedra. E faziam o quê? Colocavam água. Para quê? Para rituais. Rituais de purificação. Religião. Uma maneira de tentar encontrar a purificação. E Jesus transforma isso. Estas águas aí fizeram um serviço. Essa água teve o seu tempo. Esse rito de purificação teve sua época, mas já acabou. Chegou uma novidade, chegou um vinho bom. Chegou a graça, chegou o Espírito, chegou a vida de Deus, chegou aquilo que todo homem e toda mulher deseja. Todo o anseio e desejo do coração humano chegou. É o vinho novo. É a presença de Cristo que nos dá isso, esse Espírito. E Nossa Senhora tem um trabalho importante para a gente encontrar, beber, se saborear deste vinho novo, que é o próprio Espírito que Cristo enviou à terra com sua paixão, morte e ressurreição.